7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Dia solene e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoais para a santa convocação, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além do sábado do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Par la grâce de Dieu, je ne serai pas long aujourd'hui. Pela graça de Deus, serei muito longo. Je vais parler d'un petit sujet Vou falar de pequeno tema, tiré simplement dans les messages de Frère Branham. tirado da mensagem de Mambrana. Je vais parler sur le 8e jour de la semaine. Vou falar do 8º dia da semana. Le 8e jour de la semaine. O 8º dia da semana. Or que nous savons, Nós sabemos, il y a dans la semaine que 7 jours. na semana temos apenas 7 dias. Mais la Bible dit ici, Mas aqui a Bíblia diz, Dieu parle à Moïse. Deus fala a Moisés, Il a dit convoquer toute l'assemblée. convoca toda a congregação. Le 8e jour. O 8º dia. Mais Mas nous avons 7 jours. temos apenas 7 dias. Mais Dieu parle du 8e jour de la semaine. Mas Deus fala do 8º dia da semana. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? La Bible dit, A Bíblia diz, là où je viens de lire, onde acabamos de ler, pendant 7 jours, durante 7 dias, vous offrirez les sacrifices. oferecerei sacrifícios. Mais le 8e jour, Mas o 8º dia vous aurez une sainte convocation. terá uma santa convocação. Frère Branham dit, Abraão me diz, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, tudo que se passou no Antigo Testamento, ce sont des ombres et des types. sombra e tipos. Tout ce qui se passe, Tudo que se passa, tout ce qui s'est passé, tudo que se passou, c'était des ombres era apenas sombras qui typifiaient quelque chose. que tipificava alguma coisa. Or que l'ombre n'est pas la réalité des choses. A sombra não é a realidade da coisa. L'ombre reflète A sombra reflita la lumière véritable de la chose. a luz verdadeira da coisa. Quand vous voyez l'ombre de la personne, Quando ver a sombra da pessoa, cela montre, aquilo prova que, malgré il n'est pas encore apparu, apesar que a pessoa não apareceu, mais vous pouvez identifier son ombre, mas pode identificar sua sombra le voici en train de venir. e vendo ele a vir. Le lilingi na ye na mire, Quer dizer, a sua sombra na parede ezolakisa ke mutu oyo azoya. prova que essa pessoa está a vir. Même si omoni nanu ye te, Mesmo se aí não chegou de ver a pessoa, soko otali na mire, mas já vê na parede, okomona awa elilingi ya frère tel. verá, essa é a imagem de irmão fulano. C'est qu'il est là à la porte. Oh, já está aí na porta. C'est ce qui était l'Ancien Testament. E isso que foi o Antigo Testamento. Tout était des symboles. Tudo era símbolos. Des serpents de reins, Serpente de bronze des symboles. era símbolo. Les reins, O bronze, des jugements, des symboles. julgamento, símbolo. Les rochers, A rocha, des symboles. símbolos. 7 jours de la création, 7 dias da criação, des symboles. símbolos. Les repos, O repouso, tout était des symboles. tudo era símbolo. Même le 8e jour, Até o 8º dia, c'est aussi un symbole. também é um símbolo. Amen. Amém. Dans la prédication, Na pregação, dans la prédication, na pregação, Israël Israel, en Égypte, no Egito. Israël et l'Église plutôt, Israel é a igreja. paragraphe 11. Parágrafo 11. Je le prends simplement ainsi. Eu creio simplesmente assim. Je crois que toute l'écriture Eu creio que toda a escritura, enseigne que l'Ancien Testament, começando do Antigo Testamento, l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. o Antigo Testamento foi a sombra das coisas vindouras. Ainsi, si je me dirige vers ces murs Se eu me dirigir nesse muro, et que mon ombre soit là devant moi, e que minha sombra esteja ali, elle montrera quelque chose ela mostrará alguma coisa qui me ressemble.
que me assemelha. Lorsque j'arrivais là, Quando eu chegar lá, cela montre que je suis isso prova que estou quelque part. algures. Branham dit, Branham me diz, si mon ombre dans le mur se aparece minha sombra na parede, en train d'apparaître, aparecendo lá, cela montre que je suis quelque part. aquilo prova que estou algures. C'est ce qui était l'Ancien Testament. E aquilo que foi o Antigo Testamento. Le 8e jour. O 8º dia. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso quer dizer? Étant que la semaine a 7 jours, Enquanto que a semana tem apenas 7 dias, mais Dieu appelle une 8e jour. Deus fala do 8º dia. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Não sei se a igreja está comigo. Dans Genèse 2, Gênesis 2. lisons un peu la Bible. Vamos ler a Bíblia. La création. Na criação. Ainsi fut achevée les cieux et la terre, Assim que Deus criou foi o céu e a terra. et toutes leurs armées. E todo o seu exército. Dieu achevait au 7e jour de son Deus œuvre. culminou no 7º dia da semana. Qui l'avait faite? O que ele fez? Il se reposa au 7e jour Descansou no 7º dia. de toute son œuvre. De toda a sua obra Qui l'avait fait? que ele fez. Dieu bénit le 7e jour Deus abençoou o 7º dia et le sanctifia. e o santificou. Parce qu'il était un jour. Porque foi dia. C'était le jour de repos de toute son œuvre. Foi dia de repouso de toda a sua obra. Le prophète dit, O profeta diz, quand Dieu créait, quando Deus criou, il a créé le premier jour, criou no 1º dia, deuxième jour, 2º dia, troisième, 3º dia, jusqu'au 7e. até o 7º. Quand Dieu arrive au 7e jour, Quando chegou no 7º dia, Dieu se reposa Deus descansou de son œuvre. da sua obra. Branham dit, Branham diz, le véritable lieu de repos de Dieu, o verdadeiro lugar de repouso de Deus ce n'est pas dans les espaces. não é no, Ce n'est pas dans les espaces. não é no espaço. Dieu a un lieu là où il se repose. Deus tem um lugar onde ele se repousa. Quand il a créé, Quando criou, il est arrivé au 7e jour, chegou no 7º dia, Dieu s'est reposé. Deus descansou. Où Dieu s'est reposé? Onde que ele descansou? Dieu s'est reposé dans l'homme. Deus descansou no homem. L'homme O homem a pris la place de Dieu tomou o lugar de Deus pour continuer le travail. para continuar o trabalho. Il n'y a pas d'autre lieu de repos Não tem outro lugar de repouso là où Dieu se sent mieux. onde ele se sente melhor. Quand il est dans l'homme, Quando ele estiver no homem, il pouvait dire, ele podia dizer: le ciel est mon trône, o céu é meu trono, la terre est mon marchepied. a terra é meu cabescalo. Où sera-t-il le lieu de mon repos? Onde será o lugar de meu repouso? C'est ma main qui a tout fait. É a minha mão que tudo fez. Mais où je peux se reposer? Onde poderei descansar? Le 7e jour, O 7º dia, Dieu se reposant dans l'homme. Deus descansou no homem. L'homme a pris la place de Dieu. O homem tomou o lugar de Deus. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Na pregação, o que é o Espírito Santo? L'homme a pris la place de Dieu. O homem tomou o lugar de Deus Il a commencé l'œuvre de Dieu. e começou a obra de Deus. Dieu n'avait pas donné les noms aux animaux. Deus não deu nome aos animais. C'était l'homme qui avait donné les noms. Foi o homem que deu nome aos animais. Mais en vrai dire, Para bem dizer, ce n'était pas l'homme. não era o homem. C'était Dieu dans l'homme Foi Deus no homem qui avait donné ce nom. que deu aqueles nomes. Adam était Dieu amateur. Adão foi Deus amador. Dieu n'est pas le Dieu de la terre. Deus não é Deus da terra. Dieu est le Dieu du ciel. Deus é Deus do céu. La terre a été créée pour l'homme, A terra foi feita para o homem, qu'il puisse dominer para que o homem o dominasse et diriger. e dirigisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? O que é o Espírito Santo? Paragraphe 92. Parágrafo 92. Dieu a fait le monde. Deus fez o mundo. Dans les Hébreux chapitre 4, No Hebreus capítulo 4. Dieu a fait le monde. Deus fez o mundo Il s'est reposé le 7e jour. e descansou no 7º dia. C'est vrai. É verdade. Le 8e jour, O 8º dia, revenez. revelar. Il a donné cela comme une alliance aux Juifs Deu isso como aliança aos judeus pour un certain temps. por certo tempo. C'est vrai. É verdade. Mais il s'est reposé un jour. Mas ele descansou dia. Il est retourné au premier jour de la semaine Ele regressou ao primeiro dia da semana pour recommencer de nouveau. para recomeçar de novo. Que veut dire le 8e O jour? que quer dizer o 8º dia? C'est le retour É o retorno au premier ao jour de la primeiro semaine. dia da semana.
Quand Dieu arrive au 7e jour, Quando ele chega ao sétimo dia, il y avait un autre jour qui était devant. ele tinha outro dia em frente. Cet jour-là, Aquele dia, au temps passé, c'était le dimanche. no tempo passado era domingo, C'était le dimanche era domingo, qui était le premier jour. que foi o primeiro dia. Quand on passe le sabbat, Quando Deus chegou entre o sábado, on arrive le 8e jour. chegamos no oitavo dia, C'est le retour du premier jour de la semaine. é o retorno ao primeiro dia da semana. Cela typifiait quelque chose. Aquilo tipificava alguma coisa. Frère Branham dit, Mas Branham me diz, cela était une alliance pour le juif. aquilo foi uma aliança para os judeus. Chaque fils hébreu, Cada filho hebreu, quand il est né, quando nascesse, s'il est un mâle, se foi um macho, on le circoncise pas le 7e jour. não ele se considava no sétimo dia. On attend jusqu'au 8e jour, Esperava até o oitavo dia, on circoncise l'enfant. vão se considerar a criança. Or que la circoncision E a circuncisão typifie aussi le Saint-Esprit. significa também o batismo do Espírito Santo. Pourquoi le 8e jour? Por que o oitavo dia? Dans Genèse 21, Em Gênesis 21, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. o Senhor se recordou que ele disse a Sara. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. O Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu a Sara. Sarah devient enceinte. Sara tornou-se grávida. Il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Gerou filho a Abraão na sua velhice. Au temps fixé dont Dieu il avait parlé, No tempo fixado que ele tinha falado. Abraham donnait le nom d'Isaac, E Abraão lhe deu o nome de Isaac, qui lui était né, que nasceu, que Sarah lui avait enfanté. que Sara gerou para ele. Abraham circoncise son fils Isaac Abraão se considerou seu filho Isaac le 8e jour. no oitavo dia. 8e jour, Oitavo dia, il circoncise ele se considera son fils Isaac. o seu filho Isaac. Or que le 8e jour Enquanto que o oitavo dia typifiait le retour mostrava o regresso au premier jour. ao primeiro dia. Isaac circoncise le 8e jour. Isaac se considera no oitavo dia. Marcher, Andando, le prophète dit, o profeta diz, quand Jésus aussi était né, quando Jesus também nasceu, et tant que dans la chair, estando na carne, il était un juif, ele foi judeu, il devait accomplir cette loi ici, cette deveria alliance. cumprir esta lei. Jésus né, Jesus nasceu. on a pris l'enfant par Marie. Pegaram a criança na Maria. On a mené dans le temple le 8e jour. Levaram no templo no oitavo dia. Le 8e jour, No oitavo dia, Simeon attendait l'enfant. Simeão esperava o filho, o menino. Le prophète dit ce jour-là, O profeta disse que aquele dia il avait beaucoup d'enfants. havia muitas crianças. Mais il y a eu un enfant Houve filho, uma criança qui était différent. que era diferente. Sa mère n'avait pas beaucoup d'argent. A sua mãe não tinha muito dinheiro. Il n'avait pas beaucoup de habits. Não tinha muita roupa. Mais dans cet enfant-là, Naquele menino il était mailloté. estava embrulhado. Il avait la plénitude de la divinité. Ele tinha a plenitude da divindade. Jésus Jesus est différent de tous les é hommes. diferente de todos os homens. Jésus, Jesus, il est le Dieu de tous les prophètes. ele é o Deus de todos os profetas. Sa naissance est différente. O seu nascimento é diferente. Sa vie est différente. A sua vida é diferente. Sa mort est A différente. sua morte é diferente. Sa résurrection A sua ressurreição est é différente. diferente. Tous les prophètes Todos os profetas sont dans la tombe ce matin. estão no túmulo nesta manhã. Mais là, à l'Orient, Mas lá no Oriente, il y a une tombe vide. há túmulo vazio. Il a brisé le sceau de la Ele mort. quebrou o selo da morte. La mort a attrapé tous les prophètes. A morte que era o profeta. Mais quand ça arrive à Quando Jésus, chega a Jesus, la mort ne pouvait pas le a morte não vaincre. podia lhe vencer. Il est le puissant conquérant. Ele é poderoso conquistador. Il est la colonne de feu. Ele é a coluna de fogo. Il est le chemin, Ele é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Sans lui, Sem Ele, pas de ciel. não há céu. Sans lui, Sem Ele, pas de guérison. não há cura. Sans lui, Sem Ele, pas d'élévation. não há elevação. Il est l'incomparable. Ele é o incomparável. Dites Amen. Diz amém. Alléluia. Aleluia. Il est vivant. Ele está vivo.
Si vous voulez avoir des succès dans la vie, Você quer ter sucesso na vida? c'est simplement s'accrocher avec Jésus. É se apegar somente a Jesus. Quand j'arriverai devant les Jourdains, Quando eu chegar lá dentro do Jordão, quand tu arriveras devant les Jourdains, quando eu chegarei no Jordão, le papa ne sera pas là. o papai não estará lá. Les citations ne sera pas là. As citações não estarão lá. Le pasteur ne sera O pas pastor là. não estará lá. Écoutez, Escutem, Élisée et Élie, Eliseu e Elias ils ont passé. passaram. Mais quand Élisée retournait, Quando Eliseu regressava, il ne pouvait pas traverser não podia atravessar sans voir le manteau d'Élie. sem ter o manto de Elias. La double portion, A dobra porção. le baptême du O Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Christ lui-même, Cristo ele mesmo. quand il est arrivé, Quando ele chegou, il a pris le bâton, ele pegou a vara. il a a manto. regardé le Jourdain, Olhou o Jordão. il a regardé, Olhou. il a dit, où es-tu? Onde estás? Le Dieu O d'Élie. Deus de Elias. Où es-tu? Onde estás? Le Dieu d'Élie. O Deus de Elias. Il a frappé. Ele feriu. Le Jourdain O Jordão. s'est divisé. E se dividiu. Le Jourdain O Jordão. ne va pas se diviser Não se dividiu. sans Christ dans votre Sem cœur. Cristo no teu coração. Dites Amen. Diz amém. Simeon vit l'enfant venir. Simeão viu a criança chegar. Dieu l'avait promis que tu verras le Messie. Deus prometeu que você verá o Messias. Tu ne mourras pas. Você não morrerá. Quand l'enfant était arrivé, Quando a criança chegou, il était Jehovah. era Jeová. Jehovah de l'Ancien Testament. Jeová do Antigo Testamento. Il est né sur la terre. Nasceu aqui na terra. Frère Branham dit, Mas Abraão me diz, quand Christ a quitté la colonne de feu, quando Cristo deixou a coluna de fogo, il s'est devenu fait chair. ele se tornou carne. C'est l'éternité É a eternidade qui quitte l'éternité. que deixa a eternidade, Ça entre dans le temps. entra no tempo. Le Dieu qui était invisible, O Deus que era invisível, quand vous voyez Jésus, quando você vê Jesus, il devient visible. torna-se visível. Paul dit, Paulo diz, sans contredit, sem contradição, le mystère de la piété est grand. o mistério da piedade é grande. Dieu a été manifesté Deus foi manifesto dans la chair humaine. na carne humana. Au commencement était la parole. No começo era a palavra, La parole était avec Dieu. a palavra estava com Deus, Cette parole a palavra deixou a quitté la pensée, se se fait chair, fez carne. non pas en portion, Não é a porção, mais dans mas toda, sa plénitude. em toda a sua plenitude. Il est le message de Paul, Ele é a mensagem de Paulo, il est le message d'Irénée, ele é a mensagem de Ireneu, il est le message de Kouloma, ele é mais de Colomba, de Colomba, il est le message de Luther, ele é a mensagem de Lutero, il est le message de ele é a Pentecôtistes, mensagem de Pentecostais, il est le message de William ele é a Branham. mensagem de William Branham. Est-ce que c'est la vérité? É a verdade? Oui, c'est la Sim, vérité. é a verdade. Acclamez pour le Seigneur. Aclama para o Senhor. Il est le Dieu véritable. Ele é Deus verdadeiro. Dans Luc 2, 21. Luc 2, 21. Lucas 2, 21. Le 8e jour No oitavo dia, auquel l'enfant devait être circoncis. no qual a criança deve ser circuncidado. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, E chegando, lhe dá o nome de Jesus. nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. O nome que o anjo, que foi dado ao anjo antes de ser concebido na ventre de Maria. Ici, la Bible dit Aqui a Bíblia diz, que Jésus fut circoncis le 8e jour. Jesus foi circuncidado no oitavo dia. Ici, dans le message, Aqui na mensagem, il y a des gens qui refusent le Saint-Esprit. há muita gente que nega o Espírito Santo. C'est le message pentecôtiste. Ou é a mensagem pentecostal. Mais Dieu lui-même fut circoncis Mas Deus ele mesmo foi circuncidado le 8e jour. no oitavo dia. Cela démontre quelque chose. Aquilo prova alguma coisa. Avancez, avancez. E vai andando, Regardez, vejam, on l'a crucifié. foi crucificado.
Quand on l'a crucifié, quando foi crucificado, il avait promis ele prometeu que je dois ressusciter le 3e jour. que deve ressuscitar no terceiro dia. Frère Branham dit, Abraão diz, Dieu, Christ n'avait pas fait 3 jours. Cristo não chegou a fazer 3 dias. S'il allait faire 3 jours, Se fizesse 3 dias, il allait voir la corruption. podia haver a corrupção. Or que David avait dit, Davi tinha dito, je ne permettrai pas mon bien-aimé, não deixarei que meu bem amado, mon serviteur, voir la corruption. que meu servo vê a corrupção. Il avait fait 72 heures, Ele fez 72 horas, 2 jours et demi. 2 dias e meio. Le jour qu'il est ressuscité, O dia que ele ressuscitou, c'était aussi le 8e jour, foi também o 8º dia, le dimanche matin. domingo de manhã. Tout cela typifié, Tudo aquilo tipificava, ça montrait toujours quelque chose. mostrava alguma coisa. 8, 8, 8, 8, 8. 8. Lisons un peu le prophète. Vamos ler o profeta. Dans la prédication, Na pregação, la demeure future. Demeure future. a morada futura. Le prophète dit, O profeta diz, la demeure future na morada futura de l'époux céleste do esposo celeste et l'épouse terrestre. e da esposa terrestre. Paragraphe 224. Parágrafo 224. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité. Porém, é no 8º dia que nosso Senhor ressuscitou. Il est ressuscité des morts. Ressuscitou dos mortos. Voilà votre autre convocation. Veja a vossa santa convocação. La sainteté, A santidade. sans considérer le sabbat, Sem considerar o sábado. du tout au-delà de la fête du tabernacle, Diz até no festa do tabernáculo. la fête de ceci, A festa disto. la fête de la Pentecôte. A festa de Pentecoste. Jésus ressuscité des morts Jesus ressuscitou dos mortos. pour notre justification Para nossa justificação. le 8e jour. No 8º dia. Après les 7 sabbats Depois de 7 sábados. ou 7 jours, Ou então 7 dias. 7 âges de l'église, 7 anos da igreja. Jésus est ressuscité des morts Jesus ressuscitou dos mortos. le 8e jour, No 8º dia. qui est une sainte convocation. Que é uma santa convocação. Il est ressuscité Ele ressuscitou le 8e jour. no 8º dia. Frère Branham dit aussi, Abraão me diz também. il est encore retourné Ele regressou le 8e jour. no 8º dia. Dans la même prédication 231, Na mesma pregação 231. la convocation de la Pentecôte. A convocação de Pentecoste. Remarquez après 50 jours. Espalha no 50º dia. Remarquez après 50 jours, Veja nesse 50º dia. il y a eu 7 sabbats. Houve 7 sábados. Après, il y a eu encore une autre sainte convocation. Depois houve mais uma outra santa convocação. Qui arrive-t-il? O que acontece? Le Saint-Esprit est descendu O Espírito Santo desceu. le jour de la Pentecôte, O dia de Pentecoste. le 7e jour, point, O 7º dia de reticência. ou le 8e jour plutôt. Ou, aliás, o 8º dia. Il est ressuscité le 8e jour. Ressuscitou no 8º dia. Il revient dans son église Ele regressa na sua igreja. aussi le 8e jour. Também no 8º dia. Qu'est-ce que cela veut dire? O que Abraão diz? Le 8e jour, O 8º dia c'est l'éternité é a eternidade qui descend que desce et ça entre dans l'homme. e entra no homem. L'éternel qui était seul son être, O regressão ao seu ser. il voulait entrer dans des hommes, Querer entrar nos homens. ramener les hommes Trazer de volta os au homens. commencement No começo. dans la position qu'ils avaient. Na posição que ele tinha. Au commencement, No começo. on était entier, Nós estávamos em Deus. sous forme des attributs. Sob forma de atributos. Je voulais ramener cette vie Deus queria trazer de volta essa vida à ses enfants prédestinés. a seus filhos predestinados. C'est pour cela qu'il a quitté la colonne de feu. Por isso que ele deixou a coluna de fogo. Il est devenu un homme. Tornou-se homem. Le 8e jour, No 8º dia. il est ressuscité. Ressuscitou. Il reprend cette forme. Ele pôs dessa forma. Il retourne encore E regressa ainda. le 8e jour, No 8º dia. non pas pour vivre avec les gens, Não para viver com gente. mais à entrer dans des gens. Mas entrar nas pessoas. Dieu est avec nous. Deus conosco. Dieu est au-dessus de nous. Deus por cima de nós. Dieu en nous. Deus em nós. L'éternité A eternidade vient se condenser dans l'homme vai se condensar no homem. pour le ramener au commencement, Para ele trazer de volta no começo. là où il était. Onde que ele estava.
Il a marché, il a marché. E foi andando, foi andando. Il est venu, il s'est installé dans les hommes. Vem se instalar nos homens. Le prophète dit, O profeta diz, dans ce temps de la fin, nesse tempo do fim, quand nous entrons dans les âges de l'église, quando entramos nas eras da igreja, il y aura aussi une autre convocation. haverá de novo uma convocação. Je vais lire les prophètes. Vou ler o profeta. Dans la prédication, Na pregação, la même prédication, na mesma pregação, paragraphe 211. parágrafo 211, Frère Branham dit ceci. Abraão diz assim: Maintenant, souvenez-vous, agora recordem, il y avait 7 jours de la fête. havia 7 dias de festa. Tout cela, c'était des types. Tudo aquilo era tipo La trompette, a trombeta, la fête du tabernacle, a festa dos tabernáculos, la fête de l'arbre agité. a festa do molo movido. Il y a eu 7 grandes fêtes Houve grandes 7 festas, qui n'étaient qu'un type que era apenas tipo de cet âge de l'église. da 7 eras da igreja. Et vous rappelez-vous bien Lembrai-vos de sabbat. do sábado. Ils avaient entre chacune d'elles Ela tinha entre cada uma delas 7 sabbats. 7 sábados. Entre les Pentecôtes et les trompettes, Entre Pentecostes e trombetas, c'était les 7 âges de l'église. eram 7 eras da igreja. Il y avait 7 jours de fête Havia 7 dias de festa, qui représentaient les 7 âges de l'église. que representava 7 eras da igreja. Dans ce temps de les églises, Nesse tempo das igrejas, Dieu aussi a fait une convention Deus fez também uma convenção pour ramener son église para trazer de volta a sua igreja au 8e jour. ao 8º dia. Il a construit son église. Ele construiu a sua igreja. De la même manière qu'il a construit l'homme au cours, il a construit l'homme. Da mesma maneira que ele construiu o homem. De la même manière que Dieu a construit l'homme, Da mesma modo que Deus construiu o homem, de la même manière que Dieu a construit l'église, é assim também que ele está construindo a igreja. de la même manière qu'il a créé le monde. Do mesmo modo que ele criou o mundo. Nous avons eu 7 âges de l'église. Tivemos 7 eras da igreja. Chaque âge, Cada era c'était la marche de Dieu. era a marcha de Deus. Chaque âge, Cada era c'était la marche de Dieu. era a marcha de Deus. Comme Dieu ne peut pas briser Como Deus não podia quebrar ce qui est ce type, o que são tipos, le 8e jour, no 8º dia c'est quand nous arrivons é quando nós chegamos à la fin du 7e âge. no fim da 7ª era. Nous n'avons pas 8 âges. Não temos 8 eras. Il n'y a que 7 âges de l'église. Tem apenas 7 eras da igreja. Dieu a fait 7 marches Deus fez 7 marchas à travers ces messagers. através dos seus mensageiros. Quand nous arrivons au 7e âge, Quando chegamos na 7ª era, c'est l'achèvement du travail de Dieu. é o acabamento da obra de Deus. En dehors de cet âge, Fora desta era, il n'y aura pas une autre âge. não haverá mais uma outra era. C'est la dernière visitation É a última visitação pour les gentils. para os gentios. Bientôt l'évangile, Brevemente o evangelho ça va retourner vai retornar vers les juifs. aos judeus. Qu'est-ce que Dieu fait? O que é que eles fizeram? Quand nous arrivons au 7e âge, Quando chegamos na 7ª era, Dieu aussi organise une convention. Deus organiza uma convocação. La voix du 7e messager. A voz do 7º mensageiro. Quand Branham sonnait la trompette, Quando Branham soava a trombeta, cette trompette-là, aquela trombeta, le but sur lequel était sonné, o objetivo pelo qual aquilo tocava c'était de ramener les gens era trazer de volta as pessoas à la position qu'ils avaient na posição que eles detinham no primeiro dia. C'était de ramener les gens Era para trazer de volta as pessoas à la position qu'ils avaient au commencement. na posição que eles detinham lá no começo. La Bible dit dans l'Apocalypse, A Bíblia diz em Apocalipse, à la voix du 7e ange, na voz do 7º anjo, quand il sonnerait la trompette, quando soaria a trombeta, le mystère de Dieu os mistérios de Deus qui était caché, que estavam ocultos ça sera dévoilé. serão desvelados. Nous étions dans les dénominations. Nós estamos em denominações. Ce qui nous a mené dans le message, O que nos trouxe na mensagem c'est quand nous avons écouté la voix. é quando ouvimos a voz. La voix du 7e ange, A voz do 7º anjo. ce n'est pas la voix d'un homme, Não a voz de homem. c'est la voix de Dieu lui-même. É a voz de Deus, Ele mesmo. Quand Branham criait,
criait, Quando Branham clamava, sortez mon peuple sai meu povo, au milieu d'eux. no meio deles. Tout celui qui était prédestiné, Aquele que era predestinado, il avait écouté cette voix, escutou essa voz, il a commencé à le suivre. começou a o seguir. On était dans les catholiques, Estamos nos católicos, on était dans les pentecôtistes. estamos nos pentecostais. Mais à la voix du septième Foi ange, do sétimo anjo. quand cela a sonné, Quando soou, nous avons reconnu, nós reconhecemos maintenant c'est le retour que o nosso retorno au commencement. ao começo. Branham dit, Branham diz, au cours des âges, ao longo das eras, la pyramide n'a pas été coiffée. a pirâmide não foi cortada. On avait rejeté la tête de la pyramide. Tinham rejeitado a cabeça da pirâmide. Cela attendait le temps du soir. Aquilo esperava o tempo da tarde. Quand le ministère Quando o ministério de l'infaillibilité da infalibilidade va apparaître, vai aparecer, ça ne sera plus l'histoire, já não será a história, ça sera l'éternité será agora a eternidade qui va descendre que vai descer et s'installer dans les hommes. e se instalar nos homens. Le message de Branham, A mensagem de Branham c'est l'Apocalypse 10, é Apocalipse 10. la descente de la pierre de fête A descida da pedra coroa par le ministère de Jésus. através do ministério de Jesus. Christ incarné dans la chair Cristo encarnado na carne pour ramener para trazer de volta la même évidence a mesma evidência qui était à l'est. que estava no este. L'éternité aujourd'hui Hoje a eternidade est dans des hommes. está nos homens. Dieu aujourd'hui Hoje Deus est dans des hommes está nos homens qui ont le Saint-Esprit. que tem o Espírito Santo. Il n'y a rien de grande chose Não há mais coisas maiores dans le message de Branham, na mensagem de Branham si ce n'est que le baptême du para Saint-Esprit. não ser batismo do Espírito Santo. Manquez tout dans votre vie. Falta tudo na tua vida. Manquez les dollars. Falta dólar. Ce n'est pas problème. Não é problema. Si vous avez Jésus, Se tiver Jesus, il va donner les dollars. Ele dará dólar. Manquez le travail. Pode faltar emprego. Mais si vous avez Christ, Se tiver Cristo, il va donner le travail. Ele dará emprego. Même si je n'ai rien, Mesmo se não tiver nada, mais au-dedans de mon cœur, mas dentro do meu coração, je sens une secousse. eu sinto sacudimento. Il y a une puissance qui me dit Há poder que me diz, que moi, je suis sauvé. eu sou salvo. Rien ne peut me séparer Nada pode me separar de l'amour de Jésus. do amor de Jesus. Je suis en Christ. Eu estou em Cristo. Christ Cristo est en moi. está em mim. Je suis un être éternel. Eu sou ser eterno. Je suis venu de l'éternité. Vim da eternidade Je e retournerai estou regressando vers l'éternité. à eternidade. La mort ou pas, A morte ou não, moi, je ne peux pas mourir. eu não morrerei. Est-ce que tu ne peux pas mourir? Será que você não pode morrer? Oui, Sim, je ne peux pas eu mourir. não posso morrer. Comment? Como? Parce que j'ai une partie de Dieu Porque tem uma parte de Deus dans mon cœur. em meu coração. Si moi je Se meurs, eu morrer, c'est Dieu aussi, porque Deus também il meurt. morre. L'éternité dans les hommes. A eternidade nos homens. Il n'y a qu'un seul être éternel, Há apenas ser eterno, c'est Dieu. é Deus. Si toi tu es éternel, Se você é eterno, c'est alors la partie de Dieu, então a parte de Deus, l'éternité de a Dieu, eternidade de Deus, ça entre en toi entra em ti pour te ramener para te levar de volta au premier jour ao primeiro dia du commencement. do começo, Là où l'homme commandait la nature. onde o homem mandava a natureza. Là où Adam prononçait la parole Adão pronuncia a palavra et la chose e a coisa arrivait. acontecia. Ce matin, Esta manhã, tu as des problèmes. se tiver problema, Où est la solution? onde está a solução? N'est pas au ciel, Não está no céu, ni dans des hommes. nem nos homens. C'est en toi-même. É em ti mesmo. La puissance de O Dieu poder de Deus est en toi. está em ti. L'éternité A eternidade est en toi. está em ti. La divinité A divinidade est en toi. está em ti. Prononcer la parole Pronuncia a palavra et tu verras e verás la chose a coisa va arriver.
acontecer qu'il plaît, qu'il neige, que chove, que nevoie. je suis un tout-puissant. Eu sou todo poderoso. Je suis un fils de lion. Eu sou filho do leão. Comme mon père est régi, Como meu pai é Brahma, moi aussi, eu também je régis. eu bramo. Là où il y a les sorciers, Onde é feiticeiro? quand toi tu arrives, Quando você chega, les sorciers doivent fuir. os bruxos devem fugir. Il n'y a pas un sorcier Não existe bruxo plus puissant que toi, mais poderoso que você, ni dans ta famille, nem na tua família, ni dans ce monde. nem neste mundo. Tu es un petit Dieu. Você é pequeno Deus. Commandez la nature. Comanda a natureza. Prononcez la parole. Pronuncia a palavra. Et la chose, E a coisa ça va vai arriver. acontecer. L'onction de troisième épaule. Vai acontecer a puxada. Prononcez la parole. Pronuncia a palavra. Le Dieu que nous adorons, O Deus que nós adoramos il n'est pas au não ciel. está no céu. Il est avec nous. Ele está conosco. Il est avec nous. Ele está conosco. Créez si tu veux créer. Cria se quiser criar. Dites au diable, Diz ao diabo, à partir d'aujourd'hui, de hoje, terminé. acabou. Je reconnais Eu reconheço que la vie Zoé que a vida Zoe est en moi. está em mim. Le Dieu de la Bible O Deus da Bíblia est en moi. está em mim. Tu t'amènes. Diz amém. Si tu avais échoué hier, Se você ontem falhaste, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas échouer. não é que hoje também vais falhar. Tu n'es pas venu laisser les gens. Você não vem acompanhar a pessoa. Le Dieu que toi tu crois, O Deus que você crê, c'est lui qui fait tout ce que tu vois. Ele que faz tudo que você vê. Là où les portes sont fermées, Onde as portas estão fechadas. quand toi tu arrives, Quando você chega, il y a la clé en toi. tem a chave contigo. La clé c'est Jésus. A chave é Jesus. Il ouvre les portes Abre as portas qui sont fermées. e tudo está fechado. Porte à mariage, Para teu casamento, quand tu arrives, quando você chega, essayez, essayez, tenta, ça va s'ouvrir. vai se abrir. La porte de voyage, As portas da viagem, essayez, tenta, ça va s'ouvrir. vai se abrir. Pourquoi? Para que Nous sommes des fils de Dieu, somos filhos de Deus, manifestés manifestados dans les derniers jours. nos últimos dias. Nous avons reconnu Nós reconhecemos le jour de notre visitation. a nossa visitação. Christ nous a visités. Cristo nos visitou. Nous sommes libres. Somos livres. Plus de condamnation. Não há mais condenação. Oui, Ele a pris toutes mes condamnations. tomou toda a minha condenação. Il est allé en enfer. Ele foi no inferno. Moi, Eu je n'irai pas à l'enfer. não iria no inferno. J'irai au ciel. Irei ao céu. Le ciel, O céu c'est notre demeure. é a nossa morada. Je verrai frère Branham. Como diz o Branham, Je verrai tous les saints. verei o Branham todo Dites santo. amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jesus. Je verrai tous les saints. Eu verei todo santo. Branham il dit, Branham me diz. si on vous dit que moi Branham, je suis mort, Sabe dizer que eu, Branham, estou morto? ne croyez pas Não cela. creia nisto. Il y a 2000 ans, Já vai 2000 anos. quand Christ mourut à la croix, Cristo morreu na cruz. moi William Branham, William Branham. j'étais avec Eu lui. estava com ele. Quand tu arriverais, Quando eu chegará, comment tu saurais como é que saberá que je suis arrivé au ciel? que também cheguei no céu? Frère Branham dit, Branham me diz. quand vous allez regarder à la droite, Quando olhar à direita, vous allez voir une petite maison. verá uma pequena casa. Vous verrez quelqu'un avec sa petite guitare Verá alguém com sua guitarra. en train de chanter. Cantando. La grâce, Graça. la grâce, Graça. la grâce. Graça. Je n'étais pas digne. Eu não fui digno. J'étais un petit voyou. Eu era pequeno bandido. Mais la grâce de Mas a Dieu graça de Deus m'a cherché me procurou. là où j'étais. Onde que eu estava. Il m'a sanctifié. Ele me santificou. Il m'a purifié. Ele me purificou. Il ne m'a laissé pas comme cela. Ele me deixou assim. Il est entré lui-même Ele entrou ele mesmo dans mon no cœur. meu coração. Christ en vous, Cristo em ti. l'espérance, A esperança. l'espérance A esperança de quoi? de quê? Christ en nous,
nous, Cristo em ti, l'espérance de quoi? esperança de quê? De la gloire. Glória! Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe! Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe! Soyez bénis. Seja abençoado! Recevez ce que vous avez besoin. Receba o que você precisa! Que le Dieu de Que Branham o Deus de Abraão puisse vous bénir. vos abençoar! Soyez guéris. Sejam curados! Soyez délivrés. Sejam libertos! Zamba ibula. Deus da Ibula! Azanzamba masolote. Não é Deus da história! Azanzamba solo. É o Deus verdadeiro! Soyez comblés. Sejam cheios! Au nom de Em Jésus. nome de Jesus! Au nom de Em Jésus. nome de Jesus! Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe!